É só entender que tudo tem que ser dado tempo. É tempo ao tempo, né? Às vezes você está bem dedicado, dedicada a um projeto que até está fluindo bem. E durante o auge desse processo, né, que você está desenvolvendo este projeto, nesse meio do caminho acontece alguma coisa na sua vida que por um tempo você tem que dar uma barrada, uma segurada neste projeto. E aí você pensa, puxa, mas logo agora que o projeto estava no auge, estava fluindo bem, eu vou ter que dar uma parada nele para eu me recuperar, às vezes por um acidente, um problema na saúde, né, um problema familiar. E é normal a gente ficar angustiado por ter que fazer essa pausa, né, provisória para melhorar, para tratar aquela problemática que surgiu no meio do caminho. Mas a nossa mente ela não quer aceitar esse tempo, essa pausa. A nossa mente ela está no automático de não, vai, continua, vai mesmo assim, mesmo assim. E às vezes eu e você até insiste, né, acreditando que vamos conseguir dar sequência ao projeto, mesmo passando por aquela problemática. E aí quando a gente vê que a gente não consegue, só aí então a gente entende, não, realmente eu preciso dar uma pausa, dar uma atenção a essa problemática neste momento para vencer ela e só então retomar ao projeto. Então a gente precisa ter isso bem nítido na nossa cabeça e entender que as pausas que a gente tem ao longo de projetos de vida, elas não são fixas, elas não são definitivas, elas não são um ponto final, elas são apenas uma vírgula, uma reticências, um ponto e vírgula, né? Um traço, dois pontos. A vida da gente ela é sempre assim. Pode observar, sempre quando você percebe que tudo está dando certinho na sua vida, no auge vem sempre uma problemática que faz você, nesse meio do período, e geralmente no período mais bonito, mais prazeroso que você está vivendo desse projeto, esse problema que surge vem para fazer você dar uma parada, uma segurada para resolver essa problemática que surgiu. E às vezes essa problemática, enquanto a gente está focado para resolver essa problemática e dar a pausa nesse projeto, é onde, em muitos dos casos, enquanto você está ali resolvendo aquela problemática, é exatamente nesse momento que você parou para resolver a problemática que você tem mais insights, você começa a ter mais visões, mais despertares. É nesse momento que você começa a ter mais visões, né? Mais entendimentos para você aprimorar ainda mais aquele projeto que você já estava no auge e por estar tão entusiasmado, entusiasmada, você achou que você já estava na sua máxima. E por você estar num fluxo, né, de ininterrupção, você não estava enxergando que você tem capacidade de ir ainda mais além. Se você já estava vivendo momentos altos desse projeto, agora com essa pausa você começa a enxergar, você começa a ter mais insights, que você pode ir muito mais além daquilo que já estava fluindo bem. Você pode atingir o extraordinário daquele projeto que você só enxerga muitas das vezes quando surge uma problemática no meio do problema, no meio do projeto, no meio do auge desse projeto e que às vezes a gente, pela nossa empolgação, a gente não percebe e só percebe quando tem essas pausas para a gente resolver algum problema que surgiu ao longo do caminho, no meio do processo, no meio do projeto. Então que a gente passe a encarar essas problemáticas que surgem no meio dos projetos de vida, não como um problema propriamente dito, mas como algo que vai vir para agregar ainda coisas maiores e melhores que dá para a gente aplicar naquele projeto e ele ficar ainda melhor, ainda mais extraordinário, ainda mais positivo e tão abençoado que ele será uma inspiração para abençoar outras pessoas, contemplar e inspirar pessoas que cercam a mim, a você e a vida como um todo. Então que a gente aprenda a valorizar essas problemáticas que surgem e ver os pontos positivos em meio a uma dor, a um problema que a gente passa.
no meio de um projeto de vida.